E aí galera, belezinha? Tudo bem? Eu sou o professor Thiago e vou agora com vocês com mais uma aula de literatura. Hoje vamos continuar trabalhando com aquela questão lá das narrativas literárias. Lembra lá da última aula que nós começamos a falar de narrador, personagem? Estão lembrados? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre tempo, sobre enredo e sobre tipos de herói. Beleza? Vamos abrir o livro aí na página 164? Vamos lá, galera? Então, continuando com a relação de elementos narrativos, as narrativas ainda vão trazer aquelas questões iniciais que nós falamos lá, que toda a relação do narrador com o seu mundo vai gerar esse mundo social que é o texto literário. Beleza? Então isso daqui foi aquela parte que nós começamos na introdução da aula passada e é só uma revisão rápida para você não esquecer o linear das coisas. Então as histórias necessitam sim que nós tenhamos essa gradação de ideias. Beleza? Então, lembre-se que mundo social é onde o personagem, onde as ideias do autor se identificam, onde elas se completam. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o tempo. Que tempo é esse? Que tempo literário é esse? Né? Não é só viver naquelas questões de presente, passado e futuro. Temos que lembrar também que quando a gente fala em narrativa, a gente está falando em tempo verbal passado, porque nós narramos só fatos que já aconteceram de alguma forma. Todos os textos narrativos possuem como um dos principais itens o seu tempo, o envolvimento pelo tempo, né? Ou seja, ele marca esse tempo onde a narrativa passa. Então a narrativa ela tem as suas relações de progressão interna, mas são progressões temporais. Essas progressões temporais devem estar analisadas tanto num tempo cronológico, tá? Que é o nosso tempinho ali de relógio, e o tempo psicológico. Aí é uma questão um pouquinho mais aprofundada, beleza? Ele pode ser classificado, como eu falei agora, como cronológico, né? As coisas acontecem de um certo momento. Prestem atenção que eu não falei início, meio e fim. De um certo momento. Nós temos narrativas que começam pelo fim. Então nós temos que perceber esse tipo de narrativa. Um bom exemplo de uma narrativa que começa pelo fim é Memórias Póstumas de Brás Cubas, da literatura brasileira com Machado de Assis, onde ele começa narrando a sua morte e avança. Esse avançar, ele vai voltar para a sua infância e vai passar pela sua vida decorrente, retornando ao final para a sua morte. Então a gente tem uma relação de marcação temporal ali. O psicológico, a gente não tem essa linearidade, então nós temos avanços temporais e digressões, ou seja, análises que voltam tempo a tempo. Tem que prestar atenção muito nisso. Cada romance trabalha de uma forma um pouco diferente. Vocês vão ver lá no romantismo, dentro da literatura, linhas muito mais lineares mesmo, bem cronológicas, histórias contadas do início, com algumas leves digressões, mas são mais digressões de pensamento. Se você pegar lá um texto chamado A Moreninha, da literatura brasileira também, você consegue ver isso. Eles contam histórias do seu passado, porém estando num tempo presente. Presente de narrativa, ok? Então preste atenção nisso aí. Presente de narrativa, ele vai contar daquele momento em diante e pode retornar ao seu tempo por pensamento. Quando o tempo é psicológico, o narrador alterna entre fatos que já aconteceram. Fique atento com isso. Tá? Por quê? Porque a nossa vida é de fatos que já aconteceram. A gente não fica preso a um tempo, ao momento presente sempre, aquele passado recente. Nós começamos, você vai contar a tua história aí para sua mãe. E aí, você vai contar só o momento que você está vivendo ou você retorna? Então você retorna. O que você faz? Você usa do teu pensamento, lá do que você tem de memória, e você começa a contar. A narrativa não é nada mais do que isso. É um contar de histórias. Lembra lá na primeira aula? Você vai contando a sua história e vai criando esse tempo narrativo. Ou seja, os acontecimentos do passado, presente e futuro que geram um fluxo de pensamento. Entendeu? Então, pensa que a tua cabeça não para de pensar. Nesse momento você está prestando atenção na aula, mas provavelmente está pensando em outra coisa. Isso é fluxo de pensamento. Na narrativa tem muito de fluxo de pensamento. Você vai encontrar isso também bem legal, já na literatura moderna brasileira, com Clarice Lispector. Ela trabalha muito essa relação de tempo psicológico, esse fluxo de pensamento. Isso é bem interessante. Leiam A Hora da Estrela, você vai gostar disso daí. Vai por mim. Algumas expressões são utilizadas para fazer a marcação temporal, né? Os exemplos mais comuns, ontem, hoje de manhã, porque são os nossos advérbiozinhos lá que marcam o horário, marcam o tempo.
Por que a gente não fica usando muito datação numa literatura? Porque tem um problema que a gente busca muitas vezes na literatura uma relação de universalidade e temporalidade. Tá? O que é ser atemporal numa literatura? É um livro que pode ser lido a qualquer momento. Você pode pegar um livro lá da Ilíada e ler hoje, ele é atemporal, porque tem relações ali, principalmente na formulação de herói que nós vamos ver, que elas são lineares, então você vai buscar uma relação de atemporalidade. A parte lá também disso aí de marcação de data, você tem um negócio chamado de universalidade, essa literatura pode ser lida em qualquer lugar do mundo. Beleza? Então nós temos lá na semana passada, no dia seguinte, no ano que vem, não passe só por era uma vez, tá? Avançar o tempo numa narrativa é muito importante. Enredo. O que você pensa que pode ser o enredo? O enredo propriamente é história, é a trama, é aquilo que te envolve, tá? Pense lá quando tem a relação das festividades de carnaval, o samba enredo, né? Qual é o enredo da escola? É o contar de uma história. Então tem um início, um meio e um fim. Aí sim a gente vai encontrar início, meio e fim. Precisamos ter uma linearidade. Quando nós contamos uma história, ela tem que partir de algum lugar. Né? Então nós criamos ela ali através desse enredo, essa trama, né? O costurar uma história, relações de coesão e coerência, a relação de progressão textual, né? Então nós necessitamos colocar numa sequência de fatos. Quais fatos aparecem primeiro? Depende do seu texto, depende da forma que o escritor colocou no papel, de repente o narrador faz algumas inversões, necessitamos prestar atenção no enredo, tá? É em torno desse enredo que tudo acontece. O personagem não faz nada sem enredo. Não existe tempo, não existe espaço sem enredo. O enredo é onde você vai falar que a história acontece dentro de uma escola. Ok, então eu já consigo visualizar o espaço. O enredo vai falar que os personagens estavam escondidos debaixo da arquibancada do ginásio. Então é ele que conta e ali você tem que, o autor, o próprio leitor vai buscar essa informação e vai criar aquela ambientação como é embaixo de uma escadaria de um ginásio. Eles corriam porque eles estavam sendo perseguidos por um assaltante. Então você tem que pegar todas essas linhas e ir traçando, fazendo a trama efetivamente, tá? Ele pode ser linear ou não linear. Ele pode seguir uma linha específica ou não. Ele pode ter altos e baixos, algumas costuras fora do seu caminho. Por quê? Porque depende muito do que está sendo contado. Se isso estiver sendo contado simples e puramente uma história como um conto de fada, a gente vai seguir uma linearidade, que a gente sabe como começa e como termina. Mas se nós estamos trabalhando um conto de ficção científica, muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Ou quando a gente pega lá alguns autores que gostam de trabalhar com interseções de tempo ali, o enredo se mistura. Então você começa a ver um momento que está acontecendo e de repente esse tempo desaparece e o enredo ele entra num tempo passado, avança num tempo futuro, também influência lá das questões do tempo psicológico. Belezinha? Então, no primeiro tipo, os fatos são relatados em uma sequência cronológica, como a gente viu, segue-se uma linha. No não linear, não obedece sequência alguma. Os exemplos mais comuns é quando o autor inverte a ordem. Qual é a ordem? Você nasceu primeiro, você está vivendo e um dia você vai morrer. Existem autores que fazem, eu vou começar pela minha adolescência, vou explicar o que aconteceu, daí eu vou para a minha morte. Brás Cubas fez isso, começou pela sua morte, foi para a sua adolescência, foi para a sua vida adulta, e você vai misturando isso daí. É comum? Não, é literatura. A literatura não tem nada de comum, tá? Daí nós temos uma relação extra, né? Um brinde bem interessante aqui. Lá nos tipos de personagens nós falamos a forma do protagonista, do antagonista e do coadjuvante, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de herói. Tá? Deve ter aí na tua cabeça aí um herói da Marvel, né? Um DC Comics. Não são somente esses heróis que nós temos na literatura. Não se preocupe com isso. Nós temos outros heróis, nós temos heróis clássicos. Pensem em Aquiles, tá? Aquele cara que era forte. Mas
conseguiu, ele foi fazer aquela batalha legal lá em Troia, tudo por causa de uma mulher. Só, mulheres, vocês conseguem colocar nós em cada enrascada, tá? O herói literário é o protagonista da história, tá? Tem que pensar nisso. Herói é protagonista, é o cara que tem que fazer essa história funcionar. Sendo o personagem que mais destaca numa narrativa. Isso é fato, né, gente? O herói é sempre o cara bonzinho, que está ali, querendo ajudar a mocinha, ajudar a população, vamos salvar o mundo, e ele gera todas aquelas ações legais, ele, se nós pegarmos lá o Superman, ele sai voando pela cidade, né? Tendo detalhes da sua vida, como pensamentos, ações, sentimentos apresentados ao leitor, tá? Então o herói ele deixa uma coisa muito aberta para nós, assim, bem interessante, bem marcadinha. Pense nisso, o herói ele é o protagonista forte, tá? Mas não é só ele que pode fazer isso. O herói pode ser visto em uma narrativa de 3 formas, né? O herói clássico, o moderno e o anti-herói. Eu, particularmente, gosto muito do anti-herói. Vocês vão ver o porquê e vocês vão gostar do exemplo, tá? O herói clássico, né? Heróis clássicos, às vezes como os heróis românticos, são pessoas comuns e têm grande talento, tá? Eles geralmente possuem atributos e qualidades que distinguem das pessoas comuns, tornando eles um herói. Comentei ali do Aquiles, um grande guerreiro, né? Ia lá para defender na literatura brasileira. Nós temos grandes heróis, temos, nossa, Peri. O que era Peri? Aquele índio que vinha para salvar lá em Guarani de José de Alencar. Vamos pensar num outro herói muito emblemático no mundo atual aí, nós temos o Batman, né? Que poder que ele tem? Nenhum, ele tem dinheiro, esse é um poder que ele tem. Mas nós temos lá o Homem-Aranha que consegue um poder extraordinário. São pessoas que têm uma forma de criar, mas o herói clássico ele segue de uma força dele. Por isso que eu citei Peri, tá? Por quê? Porque é um índio que vem para formar uma cultura brasileira. Vem como aquele que é a base da nossa literatura, o nosso herói por concepção. Isso daí a gente vê mais pra frente lá no romantismo o porquê disso. E remete o tipo do herói de Peri ao nosso amigo Aquiles. Por quê? Porque ele está ali para lutar pelo seu povo. Isso é a função de um grande herói, né? É importante lembrar que os heróis clássicos são iguais em seu mundo, mas possuem um dom que os outros não possuem. Então nós temos lá Harry Potter. Olha que herói legal. Por que ele é um herói legal? Porque ele é igual aos outros. Tá? Ele está ali na escola aprendendo as magias. Temos que pensar nessa relação. Tá? O Peri, como eu falei, e Victor Frankenstein. É outro tipo de herói, um pouco diferente dos demais, mas está ali para buscar o bem de uma sociedade. Beleza? Essa é a relação inicial com o herói clássico. Passamos um pouquinho para o herói moderno. Né? O herói moderno vivencia questões de um mundo deturpado por situações como o capitalismo. Um pouco diferente, né? São heróis que nós não entendemos quem é esse herói. Esse herói é um herói mais social. É um herói que nós encontramos no nosso dia a dia. Tá? Às vezes, uma pessoa da sua família é esse tipo de herói moderno. Por quê? Porque ele não está mais em luta pelo bem maior. Muitas vezes ele está somente em luta pelo bem-estar do seu próximo, do seu filho, da sua esposa, da sua família. Tá? Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente a questão de Fabiano, de Vidas Secas. Incrível romance da literatura brasileira, onde nós temos uma imagem de um herói que não é esse herói com superpoderes. Na verdade, ele não tem poder algum. Tá? Assuntos cotidianos que colocam em um estado de reflexão sobre o sentido da sociedade e como ela deve agir. Muitas vezes sendo um herói moderno semelhante a um anti-herói, que luta por uma causa mais dialoga com outras questões. Essa questão aqui é bem interessante, como eu estava falando de Fabiano. Imagine um homem, tá? Um pai de família, que é expulso da sua terra e vai galgar aí pelo sertão do Nordeste até encontrar um lugar que possa se chamar de ser seu. Tá? Então ele sai com a sua família extremamente pobre, e vai caminhando, achando sustento, caminhando ele, a mulher, 2 filhos e um cachorro. Tá? E você vai vendo aquele sofrimento dessa pessoa. E ele fazendo de tudo para que a sua família tenha uma vida boa. Aí entra a questão do herói. Ele faz tudo pelo seu. Muito diferente daquele que vem com superpoder, galera, e que vem e faz aquele embate, e faz aquela luta
tá? Contra guerreiros e mata todo mundo e se salva, tá? Às vezes tem a mocinha que vem agarrar, abraçá-lo, beijá-lo. Não é esse tipo de herói. É um herói social. Ele vai ter nesse caminho a morte do seu cachorro, porque não tinha como se alimentar, seus filhos passam fome, ele vai em busca de água até conseguir achar um porto seguro. Tá? Nós temos um outro grande herói quando a gente vê Severino lá em... Nossa, me fugiu o nome do livro agora. Agora eu falei de Vidas Secas, Morte e Vida Severino, o Alto de Natal Pernambucano. Então, beleza, ó, Severino também sai de uma situação de miséria no sertão e tem que atravessar até chegar ao Recife, gente. Ele atravessa um estado querendo morrer. Por quê? Porque aquela vida é uma amargura só. E ele vai se entregando até chegar no Recife e lá ele entende que a vida não deve ser jogada assim, entregue. Ele não deve se entregar à morte. Por quê? Porque a vida sempre vence a morte. Então nós temos uma relação aí de um novo tipo de herói, né? Esse herói moderno, esse herói social mesmo. Nós temos também a relação do anti-herói, que eu falei para vocês que eu gosto muito, principalmente por quem eu coloquei como exemplo aqui, né? Olha os exemplos que legais que eles são, gente. Shrek é um anti-herói, tá? Deadpool é outro anti-herói muito interessante, e Macunaíma Ima da literatura brasileira também. O que esses caras têm em comum? Tudo. E muitas vezes nada. Por quê? Porque eles começam com traços que não são nada comuns. Pensem lá, um ogro. Nós temos a ideia de ogros na literatura, que são pessoas más, perversas, que estão ali para destruir aquele mundo. E o Shrek não, ele está de boa, ele quer viver a vida dele. Ele vai lá, salva a princesa, joga nas costas e sai do castelo. Não tem essa do beijo romantizado ali. Não, beleza, salvei, vou embora lá, pego meu dinheiro e vivo a vida. Ah, as coisas acontecem no desenvolver dos outros filmes dele lá, beleza. Mas ele é uma imagem de um anti-herói. Porque ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo ali, né? Então, traços comuns e impróprios, eles exibem qualidades que estão mais de acordo com as características de um vilão. Aí vocês conseguem enxergar o Deadpool, né? Quem assistiu o filme lá, entende essa relação do Deadpool ali, do anti-herói. Por quê? Porque ele não está se preocupando com a vida que ele está salvando. Ele está se preocupando com a dele. Ele vai lá e faz. Ah, eu salvei? Beleza, que bom para vocês. Para mim não, estou de boa aqui, vou fazer o meu serviço. Ah, matei alguém que era do bem e infelizmente ele passou no meu caminho. Eu tinha que fazer isso daí, ou fazia isso, ou fazia. Então não tem uma relação de ficar pensando que artifício que eu vou usar, que artimanha eu vou controlar para conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Se salvei, salvei. Se matei, matei. Por isso que a gente tem lá a presunção, a imoralidade, a relação de ser rebelde, muitas vezes desonesto, e eles são vistos com admiração. Como muitos dos outros heróis, os anti-heróis começam com pessoas comuns, que são controversas e inerentes boas ao mesmo tempo. O último que eu não falei ali é Macunaíma. Macunaíma é um personagem da nossa literatura e começa aqui, o título do texto começa Macunaíma, um herói sem caráter. A palavra herói está ali. Sem caráter não é que ele seja um mau caráter. Ele não tem características algumas de herói. Por quê? Porque ele é um personagem de toda a miscigenação da literatura brasileira. Ele é um índio branco de cabelo crespo. E aí, como a gente faz isso? Índio branco de cabelo crespo. Quais são as 3 populações básicas da formação brasileira? O índio, o negro africano e o branco europeu. Então é uma mistura só que está ali dentro daquele personagem. E ele vai ter todas as relações inerentes a isso. Ele faz coisas que ninguém acredita que deveriam ser feitas. Como urinar na sua própria mãe enquanto ela dormia. De propósito, ele dormia na rede de cima, ele olhou, estou a fim de urinar, ela está lá embaixo, não tem problema algum. Veja se isso é uma relação que um herói poderia fazer. Não, ele está com vontade de fazer, ele simplesmente faz. Mas a busca dele é para mostrar uma identidade brasileira. E ele vai mostrar isso, ele vai buscar levar essa identidade brasileira. Por quê? Porque era uma concepção inicial lá de 1922, na Semana de Arte Moderna, que buscava uma identidade nacional propriamente dita. Então, Macunaíma ele vai ter essa força lá, né, mantendo essa não linearidade de um herói lá, e sim do anti-herói. Ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa que segue os seus conceitos. Tá? É um personagem central que não possui atributos heróicos convencionais.
Eles podem variar de uma pessoa boa com um vício não atraente para mentor do crime que tem um coração de ouro. Perceberam? Ele não consegue ser um vilão. Ele simples e puramente é uma pessoa que tem um ótimo coração, mas não tem a presunção de estar ali para salvar ninguém. Beleza, gente? Então vimos aqui, ó, a questão do herói e os seus tipos de herói, né? Muitas vezes a gente pensa que o anti-herói é o vilão e ele não é. Nós vimos a questão de tempo, a temporalidade, a relação cronológica e a relação psicológica. É a relação de enredo que conta o linear da nossa história. Ok? Então, gente, eu vou deixar para vocês algumas atividades aí para vocês fazerem, lá na página 168 do nosso livro, tá? Vocês devem fazer isso aí que haverá correção, tá? A gente vai fazer a correção desses exercícios numa próxima aula aí e é necessário fazer. O seu professor vai cobrar você, eu vou cobrar vocês e vamos lá. Beleza? Eu sou o professor Thiago, sou professor de literatura e espero vocês na próxima aula. Obrigado, gente!